Parabenizo, senhor presidente, o senador Blário Maggi, pelo seu pronunciamento e pela defesa do agricultor do nosso país. Como disse Vossa Excelência, que sustenta não só a balança comercial desse país, mas que alimenta muitas famílias, que sustenta muitas famílias mundo afora. Afinal, somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do planeta e poderemos ser, senador Blário Maggi, o primeiro maior produtor de alimentos do planeta até 2020. Tomara que isso aconteça e tomara que o governo brasileiro ajude para que isso venha a acontecer, porque ainda somos extremamente dependentes de insumos, de fertilizantes, de potássio e de outros ingredientes necessários para a nossa agricultura. Não por esquecimento divino, não por esquecimento de Deus, mas com toda certeza por esquecimento, por falta de prioridade do governo, que faz com que não estimule a produção de potássio e de outros minerais necessários, a produção de fertilizante no nosso país, fazendo com que o Brasil, mesmo sendo ainda um país agrícola, é um país extremamente dependente nesse setor. Então, reservas temos, riquezas minerais nós temos. E eu que o diga, porque o meu estado, o estado de Sergipe, senador Teomário, é um estado geograficamente menor do nosso país, mas que tem uma riqueza mineral enorme. Potássio, carnalita e tantas outras riquezas, ávidas para serem exploradas, faltando apenas a boa vontade, sobretudo, e o estímulo dos governos, seja do governo federal, seja do governo do meu estado que lá está. Enquanto isso, compramos insumos, compramos potássio lá do Canadá, a quase 10 mil quilômetros, porque é mais barato comprar lá do que produzir aqui. Não dá para compreender tamanho descaso. Mas, senhor presidente, hoje eu ocupo esta tribuna para falar sobre um tema recorrente. Entretanto, necessário de ser trazido ao debate no plenário desta Casa, quantas vezes se façam necessárias. Refiro-me, senhor presidente, à segurança pública, ou melhor, à falta dela. Estamos vivendo em uma situação análoga à guerra. Em verdade, temos convivido com a guerra urbana, nem sempre tão velada. A falta de segurança é um fenômeno há algum tempo instalado no país e vai além do exorbitante número de homicídios, de assaltos, de latrocínios, de roubos a caixa eletrônicos, de sequestros relâmpago, dentre tantos outros crimes. Fato é, senhor presidente, que a violência tem sido o principal item que puxa para baixo o desempenho do Brasil em qualidade de vida, onde, de acordo com os dados publicados no relatório Índice de Progresso Social, IPS, entre os 132 países analisados pelo documento, o nosso país, acredito, senhor presidente, ocupa a 122ª posição. Vou repetir, a posição de número 122 do ranking de segurança pessoal. Entre os países inseguros do mundo, somos o 11º, sendo essa lista encabeçada pelo Iraque. E por mais incrível que possa parecer, países que foram alvos de manifestações violentas recentes tiveram um índice de segurança maior do que o Brasil. Não dá para acreditar. Nesse relatório, senhoras e senhores, colegas senadores, são 5 os requisitos usados para avaliar o nível de segurança dos cidadãos de cada país. Primeiro, a taxa de homicídios. Segundo, o nível de crimes violentos. Terceiro, a percepção sobre a criminalidade. Quarto, o terror político. Quinto, as mortes no trânsito. O Brasil, lamentavelmente, é um dos 24 países com maior média de mortes violentas, com mais de 20 mil homicídios por 100 mil, com mais de 20 homicídios por 100 mil habitantes, segundo dados compilados pelo relatório a partir das informações da Unidade de Inteligência da revista britânica The Economist. Dando continuidade aos dados do estudo, em uma classificação de 1 a 5 para medir o nível de problemas
que o governo e os negócios podem sofrer nos próximos 2 anos por causa da criminalidade, o Brasil ficou com o nível 4, uma questão que indiscutivelmente prejudica o desempenho da nossa economia. Senhor presidente, no que se refere à percepção geral da criminalidade, o nosso país também ficou no nível 4, em uma escala de 1 a 5, onde 5 representa a menor confiança possível da maioria dos cidadãos, o que reflete o real sentimento de insegurança compartilhado por todos. Já entre as mortes no trânsito, senhor presidente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, o país ficou na 19ª posição entre os 132 países que participaram do estudo. Sem sombra de dúvidas, a violência no trânsito tem sido crescente e feito muitas vítimas, além das fatais, que ficam muitas vezes com sequelas irreversíveis, enchendo todos os nossos hospitais, ocupando todos os nossos hospitais. Já o terceiro grupo de indicadores, o do Índice de Progresso Social, IPS, refere-se às oportunidades oferecidas aos cidadãos em uma sociedade, também traz diversos quesitos que abordam as percepções de tolerância dos grupos sociais diversos, como mulheres, imigrantes e homossexuais. O Brasil ficou com 5,9 pontos em uma escala de 1 a 10, que analisa o nível de pressão que alguns grupos sofrem em termos de discriminação, sentimento de impotência, violência étnica, comunitária, sectária e religiosa. Diante do que esse relatório nos apresenta, a questão da violência no país assume uma dimensão muito mais ampla, uma vez que estuda a questão em diversas vertentes. Senhor presidente, colegas senadores, no meu estado, no estado de Sergipe, a situação não é diferente de outros estados brasileiros. Em verdade, é até pior. Impossível não é de se indignar com a atual situação em que Sergipe se encontra. O menor estado da federação, geograficamente falando, é hoje um péssimo exemplo de administração pública em todos os setores governamentais, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja no trato e no respeito com o servidor público. Acredite, senhor presidente, até o salário do servidor público tem sido fatiado, tem sido pago em diversas parcelas. O mapa da violência em 2015, em Sergipe, aponta que Sergipe ocupa uma das primeiras posições entre os demais entes federados em números de homicídio por arma de fogo. E aqui vale ressaltar que os dados apresentados nesse relatório reportam, olha lá, senhor presidente, reportam o ano de 2012. Pois bem, senhor presidente, em 2012, o relatório apontava que 658 sergipanos morreram por arma de fogo, um aumento de 60% em 10 anos. Entretanto, apavoram-me os dados mais recentes. Os dados mais recentes são assustadores, senhor presidente. No ano passado, ocorreram 999 homicídios no nosso estado, não colocando aí os latrocínios. Este ano, só no primeiro semestre, senhor presidente, já passamos da casa dos 629 homicídios, sendo que 327 homicídios no interior do estado e 299 na capital e na região metropolitana. Também no primeiro semestre, senhor presidente, só pedindo pouco tempo mais, também no primeiro semestre deste ano, foram registrados 8.000 roubos. Vou repetir isso, o número é tão grande que é assustador. 8.000 roubos nas delegacias de Sergipe. Só ônibus, senhor presidente, foram mais de 500. Isso representa um aumento de aproximadamente 40% em relação ao mesmo período do ano passado, o que aponta um total desgoverno, uma total falta de planejamento e uma total insegurança. Já fomos um dos estados mais tranquilos da federação, mais pacatos da federação. Hoje vivemos a insegurança cotidiana em meio à guerra urbana. Infelizmente, hoje somos exemplos de como não se deve gerir uma política de
Só mais alguns minutos, senhor presidente. Desde o último dia 3 de agosto, policiais civis e delegados de Sergipe estão realizando a Operação Parcelamento, porque os seus devidos salários também estão sendo parcelados. Diante da grave crise financeira que o Estado enfrenta, fruto do descaso e do desgoverno que lá está, o governo de Sergipe decidiu de maneira covarde parcelar o salário dos servidores públicos. Alguns receberam no dia 31 de julho o salário de até R$2.000, outros servidores receberam o restante no dia 7 de agosto e boa parte recebeu hoje, no dia 11 de agosto. Diante desse quadro, os policiais civis e os delegados sergipanos decidiram iniciar essa operação, que consiste na redução das atividades da Polícia Judiciária em resposta a esse cruel parcelamento. Que chefe de família aceitaria receber o seu salário parcelado tranquilamente, senhor presidente? Com certeza, nenhum. Quando será que este governo vai, de uma vez por todas, ter respeito com os sergipanos? É inadmissível ver tantos cargos comissionados em detrimento dos servidores públicos, que levam a máquina estatal nas costas, carregando o peso do trabalho diário, e alguns arriscam suas vidas em prol dos demais, como é o caso dos bombeiros, dos policiais militares, civis e de tantos outros profissionais, como os da saúde. Outros colocam suas vidas à disposição do bem-estar da população. O que dizer dos auxiliares, dos técnicos de serviços diversos, dos enfermeiros, dos médicos, do Hospital de Urgência de Sergipe? Verdadeiros abnegados que enfrentam dia a dia a falta de material e até as superbactérias que está lá povoando aí aquele tão importante hospital. Falta de remédios e ainda precisam encarar os seus salários fatiados. Que covardia! Senhor presidente, fatiar o salário do servidor é um desrespeito, é um desvalor. Ninguém merece isso. É um descaso com o nosso povo. Pois bem, senhor presidente, diante de todo esse quadro, na última semana o que vimos foram rebeliões em 2 delegacias na capital, com baixo efetivo e fim de visitas, presos da 10ª e da 2ª Delegacia Metropolitana iniciaram rebeliões em momentos diferentes. Senhor presidente, as imagens estão estampadas nas redes sociais. A televisão mostrou ao todo. Cerca de 121 homens estavam jogados nestas 2 unidades, que estão localizadas em áreas urbanas próximas a residências. Senhor presidente, as imagens são chocantes. Parece que estamos vivendo em outro canto ou há séculos atrás. Porque imagine vocês o que significa 121 homens, pessoas jogadas em cubículos apertados, quando a maioria poderia estar em presídios. Além disso, o Instituto de Identificação acumula filas gigantescas. Nossa imprensa tem mostrado isso diariamente, com a demora no atendimento por causa da operação dos policiais. Centenas de pessoas do interior do Estado chegam ao local nas primeiras horas da manhã e se amontoam na porta do Instituto em mais uma prova inequívoca do descaso deste desgoverno que lá está e do desrespeito com todo cidadão. Contudo, os problemas não param por aí. Os primeiros 6 meses deste ano foram registrados 11 explosões a caixa eletrônico. No meu estado, senhor presidente, hoje, morar numa rua onde tem um caixa eletrônico é ter o seu imóvel desvalorizado e há o risco de a qualquer hora ver a sua rua implodido, fruto aí do roubo e das explosões dos caixas eletrônicos, seja na capital ou no interior. Em sua maioria, as ações atingiram também as estruturas policiais das delegacias e batalhões das cidades do interior, seja com prédios metralhados, viaturas atingidas por tiros ou pneus furados. Lamentavelmente, os cidadãos sergipanos estão vivendo dias de grande apreensão diante do crescimento do nível de insegurança no nosso Estado. As ações desse tipo de criminosos são, em geral, extremamente violentas. Recentemente, até um hospital, senhor presidente, o hospital de cirurgia foi palco de um arrastão. Os bandidos não poupam mais nem os enfermos, nem os hospitais. 2 bandidos
entraram na unidade hospitalar e roubaram pacientes e funcionários. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de citar o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, quando disse, abre aspas, é exigido do chefe do Executivo que seja um estadista, que seja um governante, que seja um administrador. Quando falha nas três, a coisa fica extremamente delicada. Fecha aspas. E, lamentavelmente, senhor presidente, é exatamente isso que está acontecendo no estado de Sergipe, no nosso estado. Ao povo do meu estado, do estado de Sergipe, deixo aqui registrada a minha incondicional solidariedade, além da esperança e da fé que espero, com as nossas atitudes, possamos realmente materializar toda essa esperança, seja na saúde, seja na segurança, porque ninguém merece viver o que os sergipanos estão vivendo recentemente. Fruto do descaso, da omissão e também, senhor presidente, fruto da enganação eleitoral, fruto do estelionato eleitoral. Prometeram céus e terras, e o que está se vendo no nosso estado é aquilo que disse o secretário da Educação quando foi dar posse a um de seus diretores. Bem-vindo ao inferno, colega. Obrigado, senhor presidente.